Olá, aqui é a professora Tereza em mais um podcast A Inteligência é Fundamental. Hoje falando de romantismo, sobre as 3 fases. Antes de tudo, a gente precisa compreender que o romantismo ele vem a partir do desembarque, né, da família real aqui no Brasil. Em 1808, né? Eles vieram para cá, instituíram um reino, colônias. Só que aí o que acontece? Começa o desenvolvimento da burguesia. O que seria a burguesia? O nosso comércio hoje em dia, né? Comerciantes. E aquelas famílias tradicionais, nobres, que são duques, duquesas, têm vários títulos. O que acontece? Eles começam a ficar desequilibrados, se deslocarem, porque não tem mais aquelas regalias. Começa a crescer o comércio e eles começam a perder as suas posses. Então o que acontece? Alguns nobres começam a se desenvolver junto com a burguesia, ou seja, comércio, mas também tinha aqueles nobres que não se adaptaram, não conseguiram evoluir com a burguesia. Então, o que aconteceu? Um sentimento de saudosismo, um sentimento de que o império era melhor do que a burguesia, do que o capitalismo, tá? Então, alguns conseguiram se adaptar e outros não. Os que não se adaptaram começaram a entrar em uma fase de pessimismo, de tristeza por não terem as riquezas e regalias que tinham antigamente. Então eles começam a fazer movimentos para que volte o império, para que tenha o resgate de antigos valores. Mas, como nós conhecemos, nós temos atualmente o nosso sistema capitalista, e sabemos que realmente eles não conseguiram retroceder, voltar ao império, aquelas regalias. Então, eles foram se expressando através da literatura, de artes plásticas, falando sobre egocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, a exaltação sobre a natureza, que a natureza, que tudo que for natural é melhor, a idealização do herói, o amor e a mulher, ou seja, o romantismo em si. Começa a surgir várias obras falando do amor ideal. E muitos tinham a fuga da realidade através da morte, do sonho, da loucura. Ou seja, naquela época muitos cometiam suicídio por não se adaptarem à burguesia. Então a primeira fase, né, do romantismo é indianista. A fase indianista é como a nacionalista para os modernistas, ou seja, falar do resgate, quem são os verdadeiros donos da terra, ou seja, donos do Brasil, exaltam a natureza nessa fase, tá? E um dos exponentes, ou seja, um dos principais autores é Gonçalves Dias, e um dos seus poemas mais célebres seria Juca Pirama, que fala sobre esse nacionalismo, esse resgate, exaltar quem é mesmo o dono da terra. Na verdade, naquela época, os indígenas, né? Os índios. A segunda fase, ou segunda geração romântica, é o ultrarromantismo, que também é conhecida pelo sentimentalismo, né? A fuga da realidade, ou seja, eles vão ser poetas, escritores, vão escrever grandes romances, mas mesmo assim, tentando expor para os seus sentimentos, a sua frustração, eles acabam a loucura ou até mesmo a morte. E a última fase é condoreiros, mas também podemos falar que é uma fase social, é uma denúncia. Então, tudo que há de errado na administração, no governo, eles vão denunciar através de jornais, folhetins. Eles querem resgatar uma nação mais próspera e livre da corrupção.
Lembrando também que no romantismo tinha a imprensa, né, os folhetins, que são os nossos jornais de hoje em dia. Um dos expoentes, né, que também era poeta, fazia romances e trabalhava em jornais, era José de Alencar. E falava sobre essa fase que era das denúncias sociais, ou seja, eliminar a corrupção. Para ilustrar melhor, deixaremos um vídeo ilustrando as fases do romantismo e também contando brevemente a história de A Moreninha, para vocês terem uma noção de como eram escritas, como eram estruturadas as obras, os romances da época. Um beijo e fui! Tchau, tchau! Até o próximo podcast. A inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental.